Tudo às claras no ar, quadro no canal respondendo perguntas de vocês, normalmente toda quinta-feira, mas excepcionalmente, como tivemos uma rodada de Champions terça, quarta e quinta, né, com jogos nesses 3 dias, tô gravando para essa sexta-feira. Vamos responder aqui, vou, né, que sou uma só, a pergunta que eu mais recebi sobre Gabigol no Bahia. Não consegui separar ou unir todo mundo que mandou a mesma pergunta, mas eu vou responder sobre isso. Vamos falar também sobre Liga dos Campeões, obviamente. Temos italianos aí estreando. Tem vídeo no canal sobre especificamente a estreia de Juventus e Milan e do PSG. Dos outros falo um pouquinho aqui agora também. E já tem técnico na Itália sendo demitido, muita coisa pra gente falar por aqui, então já deixa o like pra me ajudar. Não custa nada, conteúdo gratuito pra vocês. Confere se tá inscrito no canal e vamos pra vinheta. Muito bem, então. Como eu falei pra vocês, eu não separei todo mundo que fez a mesma pergunta, porque, vamos falar a verdade, não deu tempo, mas achei melhor gravar o vídeo assim do que não gravar o vídeo. Mas a pergunta que eu mais recebi, e eu vou começar por ela, porque eu sei que tem muito torcedor do Bahia por aqui que gosta de selecionar apenas o conteúdo do Bahia, e foi sobre o Gabigol, não é mesmo? Temos aqui, por exemplo, a pergunta do M. Curi Silva. Acho que Gabigol pode ser uma boa contratação para o Bahia. Já James.sb, que eu imagino que seja de Esporte Clube Bahia, também pergunta: Clara, tudo bem? Tudo bem. Você acha que Gabigol seria uma boa ano que vem para o Bahia? E tiveram muitas e muitas perguntas sobre o Gabigol, inclusive se era fake news, se era notícia, etc. Eu não tenho nenhuma notícia, tá, gente? Então eu não tenho nenhuma informação de que existe interesse, seja do Bahia, seja do Gabigol, nem de que não existe. Tem diversos portais, enfim, alguns jornalistas também dando essa possibilidade, então não vou entrar nesse mérito. Vou falar aqui na suposição de ser uma possibilidade para o Bahia. E, galera, vou ser muito simples para vocês. Não gosto. Mas, assim, não gosto mesmo, tá? E aí, posso queimar a língua, posso morder a língua, Gabigol vir e fazer não sei quantos gols e ser artilheiro do Bahia e ajudar o Bahia a ser um título? Posso. E eu vou amar. Não vou mentir. Posso morder minha língua tranquilamente, se for pra isso. Mas eu não gosto do perfil, tá? Não gosto do perfil. Eu sei que é um jogador que tem um poder de decisão importante, que tem uma qualidade que a gente sabe que existe, mas eu não gosto do pacote. Eu não gosto do pacote. Teve gente perguntando aqui também sobre Bahia. O que eu acho que falta pro Bahia na próxima temporada, por exemplo, para uma Libertadores. Eu acredito numa classificação do Bahia para Libertadores pro ano que vem e acho que pro Bahia brigar melhor, de forma mais forte, não só pelo topo do futebol brasileiro, mas também numa possível Libertadores, depois de décadas fora da competição, falta um atacante matador. Não há dúvida, essa é a grande lacuna desse Bahia. Eu entendo, eu acredito que a diretoria já fez esse diagnóstico e vai ser a prioridade para a temporada que vem. Espero que isso realmente aconteça. Mas eu não gosto do perfil do Gabigol. Eu acho que é um perfil que nos últimos anos tem gerado muito ruído em vestiário, em confrontos, em personalidade, em atitudes que eu não gosto para o meu time. Eu gosto de... E eu tenho a tendência a acreditar que ambientes tranquilos, com jogadores mais unidos e menos briga de egos e confusão. E eu não tô dizendo aqui que o Gabigol é uma pessoa ruim, não, tá? É um perfil de um cara de personalidade forte, de algumas atitudes mais, assim, polêmicas, que eu não gostaria de ter no meu grupo. Então, a pergunta aqui é o que eu acho, né? Então, eu não acho que seja um perfil interessante. Eu acho que o Bahia tem tido um perfil de contratação de jogadores com qualidade, mas de jogadores com um perfil de trabalho e de profissionalismo, que é o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que são diferentes
de um perfil próximos ao Gabigol. O Everton Ribeiro, inclusive, deu uma entrevista à TNT Esportes falando, né, que vou mandar uma mensagem, ou se ele quiser, a gente vai querer, uma coisa assim, claro que vai querer, enfim. Mas eu acho que são perfis completamente diferentes. O Everton Ribeiro é um jogador que tem uma carreira muito organizada, sabe? Assim, muito tranquila no sentido do perfil de personalidade, de organização, de se cuidar, de se poupar de certas polêmicas, sabe? Que eu acho que o Gabigol não tem. Assim, a passagem dele em diversos momentos, por exemplo, eu ia falar aqui na Itália, é de um jogador que diversos técnicos não conseguiram trabalhar. Então não é que o Gabigol não teve chance com um técnico, sabe? Ele não funcionou com diversos técnicos. No Flamengo, eu acho que ele já está num momento em que ele já muitas vezes coloca uma banca que eu acho que não é legal, eu não gosto. Então, para mim, não é um perfil que tem a ver com o que o grupo grupo Manchester City, o grupo City, essa diretoria do Bahia tem ido atrás. Posso morder minha língua, repito, e vou amar se o Gabigol chegar e transformar o Bahia campeão. Tem um problema nenhum e tá errada. Mas eu não contrataria. E aí, Clara, quem seria? Vou ser muito sincera, não sei. O Bahia precisa de um jogador matador com uma qualidade artilheira, um Pedro da vida. Vou dar perfis diferentes e que não são possíveis, a menos que a gente saiba, mas que eu acho que poderiam ser, que é, por exemplo, o próprio Pedro do Flamengo, o Endrick. Estou falando aí pelas características, dois perfis diferentes, mas características de um jogador com faro de gol, com uma qualidade acima do que a gente tem hoje, do Everaldo e do Tassiano, que, enfim, mesmo que não estejam jogando exatamente na sua posição, os jogadores que estão lá. O Lúcio Rodrigues é um jogador que, para mim, tem possibilidade, tem qualidade para ser titular do Bahia, mas é um jogador mais de lado de campo, né? A gente continua precisando de um centroavante que estará disponível, por exemplo, para a próxima janela. Eu, sinceramente, não sei. O Bahia talvez precise de criatividade, talvez apareça um nome que a gente ainda não esteja pensando que vai estar livre ou, né, com as portas abertas em janeiro, mas eu confesso que eu não curto o perfil do Gabigol. Acho que ele pode chegar e colocar uma peça no grupo que, para mim, não encaixa, tá? Eu acho que o grupo do Bahia tem um grupo muito tranquilo, acho que eventualmente tem algumas personalidades que podem aparecer um pouco mais, que gostam um pouco mais de protagonismo, mas não o suficiente para atrapalhar o ambiente, e eu acho que o Gabigol é um pouco esse cara, sabe? De personalidade muito forte, de muito embate, de fazer muito o que ele quer e nem sempre o que o grupo quer, sabe? Então eu realmente não curto, fiquei aqui quase 8 minutos de vídeo e eu só falando de Gabigol, mas enfim, é um pouco não, é bastante do que eu acho. Vocês, tricolores, o que acham? Gostariam de Gabigol no Bahia a partir do ano que vem? Deixa aqui nos comentários pra mim. Vamos seguir então com algumas perguntas. O Santana Deniro me pergunta: qual o hino que você acha mais lindo dos times europeus? Ele dá 3 exemplos. Ah, não, ele faz Real Madrid, Roma, Juventus ou outro. Eu acho bem bonito o Real Madrid, tá? Aquele... E nada mais, e nada mais. Madrid, né? Madrid, Madrid. Eu acho bem bonito. O da Roma é incrível. O momento do hino no Estádio Olímpico, com todo mundo com o cachecol aberto, cantando que aquilo é coisa da cidade, Roma, o hino é lindíssimo, mas para mim não tem nada igual ao hino da Juventus. Obviamente, aqui na Europa, a Juventus é o clube que eu torço, assim, é o que eu tenho mais relação. Então, posso ser influenciada por isso? Sem nenhuma dúvida. Mas eu acho a letra lindíssima, né? Porque fala a história de um grande amore, bianco que abbraccia il nero, branco que abraça o negro, né? As cores, o bianco-nero, as cores da Juventus, para mim é lindíssimo. A melodia, a letra, eu amo o hino da Juventus, para mim não tem mais bonito. Augusto Wagner pergunta: cidades da Itália pouco conhecidas, mas que valem a pena a visita.
Bolonha e Verona, talvez. Talvez sejam duas cidades, assim, saindo de... E Turim, né? Mas saindo de Roma, Milão, Veneza, Nápoles. Eu tô colocando Nápoles como uma principal, assim, tá? Porque não é uma cidade típica para você descansar, mas é um caldeirão cultural, é uma experiência que quem gosta de futebol, quem gosta de autenticidade, Nápoles é fantástico, tá? Mas assim, de cidades pequenas, mais desconhecidas e tal, eu falo muito de Bolonha. Parma também é uma delícia de cidade, mas dessas cidades assim, fora as grandes, Bolonha para mim é a escolhida. Bruno Gomes da 97,51. O que você achou da nova Champions League, do novo formato? Eu gostei muito. Eu tive um pouquinho de dificuldade. Toda mudança a gente fica com um pouquinho de pé atrás, eu acho. Mas depois que você começa a entender e que você já não tem tantas dúvidas, eu gosto cada vez mais. Eu gosto cada vez mais. A gente vai precisar entender ainda como é que vai ser a reta final da fase de liga. Se, por exemplo, a gente vai ter realmente últimos jogos em que tudo praticamente está valendo muito, que a gente não vai ter, por exemplo, um Manchester City já classificado na última rodada, um Bayern de Munique já classificado na última rodada. Eu espero que não, ou se estiverem classificados, eles ainda estejam brigando por posição na tabela, né? Porque isso faz diferença. Então, eu gosto de que, ao menos na teoria, e é uma temporada pra gente ver na prática, as coisas, assim, todos os jogos vão valer mais, além de você ter mais grandes jogos, os jogos vão valer mais. E eu acho que isso faz muita diferença. Nos últimos anos, a gente tinha City, Bayern de Munique, quem mais? Real Madrid. Todo mundo já estava classificado, assim, antes da última rodada, na penúltima rodada, os times já estavam classificados. Aí, realmente, né, perde um pouquinho. Perde um pouquinho. Vini, underline, GRcia. Imagino que seja Garcia, talvez? Qual foi uma das entrevistas mais difíceis que já fez? Admiro muito seu trabalho. Vini, eu costumo falar que a entrevista mais difícil que eu já fiz foi a do Cristiano Ronaldo, não vou lembrar o ano, mas vocês aí que são bons de memória vão lembrar. Jogo de Liga dos Campeões, fase de grupos, entre Lokomotiv Moscou e Juventus, jogo em casa, em Turim. Por quê? O Cristiano Ronaldo, assim, ele não é um personagem difícil, ele foi muito simpático, inclusive, na entrevista. Ele não ia, eu era a terceira pessoa a dar entrevista, aquelas entrevistas curtinhas antes do jogo, né? Eu tinha direito a 3 perguntas. E ele tinha a obrigação de dar 2 entrevistas. E eu fui a terceira. Então, ele realmente topou falar, assim. Ele poderia ter dito não, tranquilamente, sem nenhum problema. E quando ele viu, era pro Brasil e tal, ele foi muito simpático, solícito e falou. Mas por que foi a mais difícil? Porque a expectativa de uma entrevista com o Cristiano Ronaldo para o meu chefe, o meu empregador, para a TNT e para o público, é de uma entrevista maravilhosa. Então, você tem... E mais, e a visibilidade é imensa, né? Então, assim, se eu faço uma entrevista ruim com o Stuani, capitão do Girona, depois do jogo, antes do jogo contra o PSG... Cara, assim, é ruim, obviamente, é meu trabalho, eu quero fazer todas as melhores entrevistas que eu puder, mas não vai ter uma repercussão e nem uma expectativa absurda por aquela entrevista. Com o Cristiano Ronaldo, sim. E então foi muito difícil escolher as perguntas, porque, no fim das contas, é o entrevistado quem faz a entrevista ser boa, tá? Claro que, se você for um entrevistador muito ruim, beleza, vai ser difícil. Mas, naturalmente, assim... com muita frequência, se você fizer perguntas ok e o entrevistado quiser falar e o entrevistado quiser dar boas respostas, a entrevista vai ser maravilhosa. E vai depender muito menos de você do que do entrevistado. Então, tem essa questão, mas ao mesmo tempo, se tratando do Cristiano Ronaldo, eu queria fazer as melhores perguntas possíveis naquele momento, que gerassem as melhores respostas possíveis. E não foi uma entrevista ruim, mas o Cristiano Ronaldo deu aquelas entrevistas pouco depois dele ter falado aquela história de que os recordes me perseguem. Acho que foi ele falou isso, acho que na seleção portuguesa, se eu não me engano, e aí teve esse jogo da Juventus. E ele tinha ganhado muito
holofote, sempre ganha muito holofote, mas assim, pela individualidade e tal, e ele vinha sendo, não sei se criticado, mas se falava muito na individualidade do Cristiano Ronaldo e menos no coletivo da Juventus. Então a sensação que a gente tem, tá? Assim, a gente avaliou ali naquele momento, analisou isso naquele momento, como setorista da Juventus e também jornalistas que estavam lá, de que o Cristiano Ronaldo quis falar naquele momento, gente, era uma fase de grupos, Lokomotiv, Moscou e Juventus. E normalmente esses caras, os principais das equipes, eles vão falar em jogos mais importantes e não num Lokomotiv Moscou na fase de grupos da Champions. Mas a sensação é que ele quis falar naquele momento porque ele queria muito reforçar o quanto que ele queria ajudar a Juventus, o quanto que ele queria pensar no coletivo e etc. Então o discurso dele estava muito pronto para isso. Então, independente das perguntas que eu fiz, ele até falou sobre recorde de Pelé e tal, mas o recado que ele queria passar era outro. Então, independente das perguntas que eu fiz, o recado dele foi sempre: estou pensando no time, estou pensando no coletivo da Juventus, o que for melhor para a Juventus, o título da Juventus e tal. Então, não foi uma entrevista maravilhosa, e eu analiso muito por esse momento do Cristiano, do que ele queria passar de recado. Marciel Július, _12. Quero trabalhar com futebol, marketing e jornalismo. Por onde devo começar? Marcial, eu não faço ideia em que estágio você tá. Por exemplo, se você é estudante, eu te diria, comece por uma faculdade de jornalismo. Para mim, a faculdade de jornalismo é importantíssima, tá? Se você já é formado em uma outra faculdade, eu te diria, não necessariamente para fazer uma outra faculdade de jornalismo, mas procurar alguns cursos, não só que te deem alguma ajuda de conteúdo mesmo, mas que também te deem um pouco de networking, né? Porque no fim das contas, você precisa conhecer muita gente. Então, não sei em que estágio você está, mas eu te diria que essas são as duas principais. Você ter conteúdo, você ter algum tipo de formação, algum tipo de estudo sobre isso. E segundo, conhecer pessoas, fazer networking, participar de todas as palestras, enfim, por exemplo, se é numa faculdade, de todos os eventos e palestras e workshops e, enfim, que te façam ter uma rede de pessoas que você conhece, porque é mais fácil entrar no mercado através de pessoas que você conhece, de indicação, do que de envio de currículo. Eu imagino que é um pouco assim. Tirando o fato de que você pode, você mesmo, ser o seu produtor de conteúdo, né? Quando eu entrei, por exemplo, na faculdade e no jornalismo, ou eu trabalhava, assim, para eu aparecer, ou eu trabalhava numa TV, ou eu trabalhava numa rádio, né? Ou num jornal. Hoje, você pode criar seu próprio canal, seu próprio perfil eu ia falar no X, né? Mas, enfim, no Blue Sky, no próprio Instagram. Você mesmo pode ser o seu meio de comunicação, né? Então, também tem essa possibilidade aí. Fernando Loyola Chave. Como veio todo esse amor pelo Bahia? Fernando, minha história com Bahia é um pouco diferente, talvez, do que a maioria dos torcedores que ganharam esse amor do pai e da mãe. Meus pais são torcedores do Bahia, mas o meu primeiro amor, assim, pelo Bahia não veio por isso, mas tem um vídeo aqui no canal só explicando a minha história com o Bahia, no quadro Claramente Tricolor, que a gente fala sempre sobre Bahia aqui. Então, vou te pedir para, assim que terminar esse vídeo, correr lá nos vídeos do canal. Tem, inclusive, uma playlist Claramente Tricolor, e nessa playlist eu explico, tem um vídeo só falando sobre isso. Que mais? Breno Jesuíno faz uma pergunta sobre o Egito. O que eu não curti muito e se teve algum lugar que te marcou. Breno Jesuíno, só para lembrar que tem date com o Beckler, de férias com o Beckler. Só falando sobre a viagem do Egito, tem o maior perrengue. Alguém perguntou qual foi o maior perrengue que eu já pensei com o Marcelo de viagem. Tá lá, nesse date com o Beckler. Acho que foi... A gente não passa muito perrengue, porque eu sou muito organizada em viagem. Eu gosto muito das coisas já todas planejadinhas, bonitinhas, assim, quando eu digo de hotel, transporte, a depender do lugar pode precisar, tipo o Egito, eu acho que precisa de uma agência, precisa de transfer, dessas coisas. A gente fez tudo com a Egito Tours.
Então a gente passa pouco perrengue, mas teve um perrengue nessa viagem do Egito que não teve a ver com organização, mas que vale a pena vocês assistirem lá. Mas o que eu não curti muito no Egito foi o negócio da pechincha e da gorjeta. Me incomoda muito, eu não gosto de pechinchar. Se você diz que vale 100, cara, se eu tenho 100 e quero comprar, eu compro. Se eu não tenho 100, eu não pago. Então, me incomoda um pouco de ter que ficar... Do cara falar que é 100, quando na verdade é 30, pra eu falar que é 10 e chegar ao 30. Não gosto, me incomoda. F. Castaldi pergunta qual a minha visão da chegada do Memphis no Corinthians. Repercutiu aí na Europa? Repercutiu, mas não repercutiu absurdamente, tá? O futebol brasileiro repercute pouco aqui na Europa, essa é a verdade. Mas eu acho muito boa, tá? Assim, o Memphis tem uma qualidade que eu acho que ele pode, assim, voar no Brasil. Agora é aquela coisa. Vamos ver o quanto que ele vai render, né? Mas de lesão, enfim, mas assim... Eu acho que em termos de qualidade, acho espetacular. O John Tex pergunta sobre a minha expectativa para o Bahia nessa reta final. E como eu falei para vocês, para mim é briga por Libertadores, é isso que tem que rolar. E tem que, assim, dar duro para isso acontecer. Que mais? Luísa Portilha também perguntando sobre o novo formato da Champions. Já respondi sobre isso. O Teófilo 90 pergunta: Luiz Henrique seria uma boa opção para o Brasil pós-Copa 2026? Cara, eu acho o Luiz Henrique um técnico... Eu acho ele um tecnicaço. Acho ele muito bom técnico, em vários sentidos. Não só na parte tática, mas também na parte mental, assim, sabe? Eu acho que ele tem uma inteligência... de gestão, não só necessariamente de grupo de jogadores, mas de gestão de ambiente, que eu acho muito bom. Por exemplo, tá muito claro que ele percebeu, desde o primeiro momento que ele chegou no PSG, de que existia uma pressão muito grande nos jogadores. E ele fez, peraí, deixa eu puxar essa pressão pra mim. Então ele vira os holofotes, ele faz com que a notícia seja ele, e não uma notícia ruim, ou polêmica, ou enfim, ou controvérsia sobre os jogadores, sabe? Ele puxa as coisas pra ele, além de ser muito bom técnico. Então, sinceramente, acho que seria uma muito, muito boa para o Brasil, se o Brasil tiver organizado. E o meu maior, assim, receio com essa seleção brasileira é uma questão de organização. Eu acho que a CBF, nesse momento, atira pra qualquer lado. Acho que atirou no Dorival Júnior, pra mim, não tá dando certo. Já que é tentativa e erro, tem que ter mais tentativa, porque, por enquanto, só teve erro. Por que eu tô com isso na mão? Eu, por exemplo, agora faria uma outra tentativa aí. Porque, sinceramente, eu não tô dizendo que tá certo, tá? Mas eu não vejo outro cenário, porque pra mim o cenário seria um outro presidente, uma outra organização, um outro pensamento a médio e longo prazo, um trabalho que envolvesse... desde as categorias de base até, sabe, o mais alto nível, que pensasse não só caramba, quem é meu centroavante, mas também como é o mental dessa seleção, cadê o trabalho psicológico. Então, pra mim, o buraco é muito mais embaixo. Mas já que, na minha opinião, isso não vai ser resolvido tão cedo, vamos por tentativa e erro. E nesse momento, pra mim, a tentativa já deu errado, eu já tiraria para outro lado, pra ver se, em algum momento... o tiro acerta alguma coisa. Caramba, o Tonhão Pedro fez a mesma pergunta, que foi a entrevista mais difícil da sua carreira. Essa do Ornelos.Gustavo faz o seguinte: City punido e rebaixado. Situação hipotética. O Bahia pode escolher 2 jogadores por empréstimo. Quem você escolhe? Nenhuma dúvida, Haaland e De Bruyne. Alguém? Mentira, tem um Rodri. Caramba, eu teria muita dúvida desses 3. Eu não teria dúvida nenhuma do Haaland, porque eu acho que o Bahia precisa do Haaland, a gente estava falando aqui no início do vídeo, de uma contratação que falta, e precisamos de um centroavante, então eu não teria nenhuma dúvida de Haaland. Talvez entre De Bruyne e Rodri, considerando o que temos, porque obviamente eu não posso trocar todos os outros jogadores, eu vou continuar com o mesmo elenco, talvez eu trouxesse o Rodri mais do que o De Bruyne. Porque, querendo ou não, temos o Everton Ribeiro.
E aí, óbvio que se eu posso escolher 3, eu também trago o De Bruyne pro lugar do Everton Ribeiro, apesar de todo amor pelo Everton Ribeiro no Bahia. Mas eu teria um meio-campo com Rodri, Everton Ribeiro e, e Caio Alexandre, ou Jean Lucas, enfim, aí eu iria entender. Mas enfim, seriam esses 2 jogadores no fim das contas, Rodri e Haaland. Já pensou? Já pensou? Almeida Mafra, por que nessa janela o PSG não contratou ninguém pro lugar do Mbappé? Alguns motivos, Almeida. Primeiro, pelo novo perfil de contratação do PSG. Tá muito claro que é um perfil de menos jogadores consagrados e prontos e mais jogadores jovens que possam se tornar estrelas no PSG. É o caso, por exemplo, do João Neves, assim, não é um atacante, né? Mas um jogador que é muito jovem e que pode evoluir, pode se tornar um dos melhores meias do mundo no PSG. O Désiré Doué também, mas eu não sei, assim, eu tenho menos expectativas com o Désiré Doué do que com o João Neves. O Barcola na temporada passada, né, chegando dentro desse perfil. Então, o perfil de uma grande estrela não é prioridade. Mas, e o Luiz Henrique falou, deixou bem claro isso no início da temporada, se tivesse um jogador hoje que marca 50 gols disponível no mercado, a gente quer esse jogador, mas a gente não vai fazer loucuras por esse jogador. E, por exemplo, o Osimhen, que era um jogador muito ligado ao PSG para ser esse novo cara do ataque. Um cara mais experimentado, que já tem pelo menos aí 2 ou 3 temporadas, né? Jogando muito bem, queria vir para o PSG, mas estava muito caro. O PSG não vai pagar mais 150 milhões, 200 milhões por um jogador. Tá, assim, pelo menos nesse momento, o caminho que a diretoria está mostrando é de que isso não vai mais acontecer. Então, vamos ver o que isso leva. É verdade, Luiz Henrique falou também sobre isso, de que o mercado fica inflacionado na hora que é o PSG que tem interesse. Acho que isso acontece para outros grandes clubes também, mas no caso do PSG, que até tinha dinheiro, isso ficou exorbitante e para avaliação ali do Luiz Henrique, enfim, da diretoria do PSG, não valeria a pena. Bárbara Nunes falou, sei que você falou que Mônaco era uma boa surpresa, mas precisava ganhar do Barça? Eu nem esperava necessariamente que ganhasse, tá? Meu palpite foi 2-2. Foi um jogo atípico porque teve uma expulsão do Barcelona aos 10 minutos, mas esse time do Mônaco é bom, tá? É bom para ser campeão da Champions? Não, né, gente? Mas é bom para isso, para tirar pontos de outros favoritos, para incomodar nos playoffs, porque não acho que vai passar entre os 8 primeiros, mas para incomodar nos playoffs. Então, vamos ver o que acontece. Nath P. Dani pergunta, o que achou da demissão do DDR da Roma, Daniele De Rossi? Gente, primeira demissão de um técnico na Itália na temporada. Nath, eu achei desproposital pelo que a gente tem de informação do lado de fora. Nos últimos anos, a Roma teve Paulo Fonseca, teve Mourinho e teve Daniele De Rossi. Eu acho que o trabalho em campo do Daniele De Rossi era muito bom, tá? Tava bom nesse início de temporada? Não tava. Mas eu entendo que a médio prazo e o que ele fez na temporada passada mostram que talvez fosse um início de temporada mais instável e tal, mas que eu ainda confiaria. Eu ainda acho que é um cara que tem uma conexão com a torcida, que tem uma conexão com o clube, é um ídolo, um dos maiores ídolos da Roma. Então eu não teria demitido, eu achei errada. Mas existem algumas informações de imprensa italiana de que existiram alguns embates e algumas discussões com alguns jogadores. E chegando, inclusive, às vias de fato. E isso realmente complica, né? Se ele perdeu o grupo, eu entendo. Eu não sei se ele perdeu o grupo, mas a gente tem relatos, sim, de algumas complicações ali. Agora, será que é o De Rossi o culpado disso? Não sei, porque a gente não tem detalhes dessas coisas. Tem uma história também de um próprio embate, e aí de discussão mesmo, do De Rossi com os diretores, né, da Roma. Enfim, o grupo americano. E
E o grupo americano, eles estão um pouco perdidos, eu acho. Então, eu não gostei. Vamos ver aí o que vai acontecer. Teve pergunta aqui sobre o Paulo Fonseca no Milan. Eu perdi essa pergunta, mas eu vou responder aqui de qualquer forma. Sobre o que eu acho tô achando do trabalho do Paulo Fonseca no Milan. Eu falei bastante no vídeo de análise pós-derrota do Milan pro Liverpool na estreia da Champions. Eu acho um trabalho ruim, é um trabalho, para mim, que não aspira confiança nesse momento. Tem Inter e Milan no final de semana. A imprensa italiana diz que ele ainda tem a confiança da diretoria para esse primeiro derby. Mas, assim, já tem muita especulação de que se tem uma derrota, ele vai cair. E, gente, a gente tá em 20 de setembro. Então, se não confiava no trabalho do Paulo Fonseca para demitir ele nos primeiros resultados ruins, e eu já esperava os primeiros resultados ruins, porque o Paulo Fonseca tem tido dificuldade em montar defesas, e a defesa do Milan é desesperadora, não era para ter contratado o Paulo Fonseca. Aí já se fala agora no Sarri, e que eu, inclusive, adoraria o Sarri no Milan, não vou mentir. Mas me parece que o planejamento a escolha para mim já foi errada. Então, vamos ver o que acontece sobre isso. O que achou... futuro Peu visto de fora. O que achou das estreias de Inter e Atalanta segurando os ingleses City e Arsenal? O jogo da Inter foi durante o jogo do PSG, então eu não consegui assistir ao vivo. Eu assisti ontem boa parte do jogo e já falo depois de Atalanta e Arsenal, porque esse eu assisti ontem à noite. A Inter é espetacular, gente. É um time espetacular. A Inter mudou para jogar contra o City suas peças. Não tinha 3 jogadores considerados titulares, né? Não tinha o Di Marco, eu acho, na verdade, que o Inzaghi... Tirando o Di Marco, que eu acho que ele realmente é um titular absoluto, o Inzaghi encontrou mais jogadores para serem titulares e revezar. E aí talvez a gente tenha achado que a Inter tenha poupado jogadores. Por exemplo, entrou o Zielinski. Talvez a gente... o Zielinski é banco. Talvez ele não seja banco. Então, talvez... E vamos lembrar que tem clássico no final de semana, então eu acho que o Inzaghi realmente quis rodar um pouquinho o elenco. O Lautaro, sim, é titular absoluto, foi o Taremi. Então, talvez aí 2 titulares absolutos. Eu acho que no meio-campo e na defesa o Inzaghi mexe um pouco mais, mas ele poupou o Lautaro e o Di Marco estava lesionado. Pode ser que volte no clássico, mas ainda não é certeza. O Inzaghi disse que as sensações são boas, mas que não vai arriscar. E o brasileiro, o Carlos Eduardo, foi muito bem também. Mas é um time muito bom. É um time que não se incomoda de defender e que não passa sufoco. O City, no segundo tempo, teve até mais chances, né? Finalizou mais e tal. O primeiro tempo acho que foi mais equilibrado. Mas ainda assim, se você assiste a partida, você não tem a sensação de que o City sufocou a Inter. Você tem a sensação de que a Inter se defendeu de boaça ali. E é isso, sabe? Não, é um time que sabe jogar de todas as formas, que sabe jogar... Assim, a saída de bola da Inter não é uma saída de bola afobada, chutão. É uma saída de bola construída, de pé em pé, com velocidade, com verticalidade. Assim, essa Inter é muito boa, viu? E assim, e o Inzaghi... Eu não tinha essa perspectiva do Inzaghi há 3 anos. E eu tenho agora uma admiração pelo trabalho tático do Inzaghi, que hoje, assim, de técnicos menos hypados, para mim, assim, seja a maior admiração que eu tenha por um técnico, assim. Porque eu acho incrível. E é incrível o que ele tenha feito com essa Inter. E a Inter tem um bom time, tá? Acho que agora começa a ter um elenco melhor. Tem opções melhores pro meio-campo, tem opções melhores pro ataque. Acho que é uma Inter melhor de elenco, que acho que faltou já em outros anos. Mas a gente tá falando de futebol italiano que há muitos anos não briga com equipes como Manchester City, como Real Madrid, como Bayern de Munique. E eu não tô dizendo necessariamente que um confronto dessas 2 equipes, a Inter é favorita.
Mas há alguns anos ela não era favorita de jeito nenhum. E hoje, por exemplo, para mim, a Inter tinha total condições de ter vencido lá na Inglaterra o City. A final da Liga dos Campeões é o que o Guardiola falou. Foi um jogo, para mim, absolutamente equilibrado, em que o Ederson fez uma partida incrível e que a moedinha do futebol, as deusas do futebol, poderiam ter dito é a Inter que vence e não o City, tranquilamente, e não seria injusto. Então, o trabalho que o Inzaghi faz, considerando que o futebol italiano hoje não é o futebol rico e estrelado que a gente tem na Premier League, ou que o Real Madrid, o Barcelona, bem que o Barcelona financeiramente é um drama, né? Mas que outras equipes do mais alto nível estão fazendo há mais tempo, eu acho incrível, incrível o que o Inzaghi tá fazendo. A Luísa Amaral, a Luísa, não foi você que me perguntou se eu pudesse ter escrito uma música, qual seria? Há uns 2 Tudo às Claras atrás? Se foi, eu já respondi sua pergunta. Então corre lá nos outros vídeos para assistir. Muita gente faz pergunta, não assiste ao vídeo e depois manda a pergunta de novo, sendo que a pergunta já foi respondida. Então assistam aos outros Tudo às Claras. Deixe, inclusive, aqui neste momento, passamos de 35 minutos de vídeo, o seu like e confere se está inscrito no canal. Cadê? Tinha uma pergunta dela. Clarinha, acho que o Mbappé está correspondendo às expectativas no Real Madrid? Depende. Para mim, as expectativas de início de trabalho, tá. Eu não imaginava que o Mbappé ia chegar e, assim, transformar o Real Madrid, até porque o Real Madrid já estava vencendo tudo. Mas, assim, ele já é o artilheiro do time na temporada, ele já tá se ambientando. Dentro do que eu esperava, eu acho que ele tá correspondendo às expectativas. O que eu acho que vai ser mais difícil, e aí a gente precisa ver, é ele conseguir manter o nível desse Real Madrid, ou subir o nível desse Real Madrid. As expectativas é que o Real Madrid jogue melhor, mas eu não tenho expectativas de que isso acontecesse, não tinha, nos primeiros 5, 6 jogos. Mas daqui a 20 jogos, e se tiver igual agora, aí a minha expectativa não foi atingida. Mas hoje, para mim, ela foi atingida sim. O Carlos Serravalli Júnior pergunta, qual é o seu jogador do Vitória preferido? Não tem. Eu nem assisto aos jogos do Vitória, gente. Eu só assisto aos jogos do Vitória quando é contra o Bahia. Então, não tem. José Delci Santos está falando sobre o De Rossi demitido também. Que chute no saco. Pois é, também é isso aí. Aqui, ó, o Frederico Lopes se perguntou, Milan pode trocar de treinador? E qual o futuro do time pensando em títulos? Pode mudar de treinador, sim, se perder no derby. Futuro pensando em títulos, hoje é Copa Itália, tá? É o que dá. Porque é um mata-mata, é uma competição diferente, porque eu acho que no italiano não vai rolar, mas não vai rolar mesmo. E eu falei aqui no início da temporada, para mim vai ter dificuldade para classificar para Champions, ao menos com o que a gente tem hoje, né? Hoje é o Paulo Fonseca. Já vai ter perdido muito tempo se trocar de técnico. E Liga dos Campeões não dá nem pra sonhar, gente. Infelizmente, acho que não dá, não. Eu ia falar sobre Atalanta e Arsenal e acabei passando de tema. Essa Atalanta é especial, viu? É especial. Eu acho que ela joga de uma forma muito específica e algumas equipes não estão acostumadas. O Declan Rice falou no pós-jogo que eles não estão acostumados a jogar contra equipes assim na Premier League. A Atalanta faz uma marcação homem a homem, e tem uma intensidade nesse tipo de marcação que a forma é diferente, né? Não é que ela é mais intensa ou menos intensa, mas ela é feita de uma forma diferente. Então, acho que o Arsenal sentiu isso. A Atalanta tem uma intensidade muito forte na sua transição. E, para mim, faltou um capricho no último terço. Enfim, o Raya fez uma partidaça, talvez o melhor jogo da vida dele. Aquela defesa, a primeira defesa do pênalti, ok. A segunda, nossa senhora, que é no rebote do próprio Retegui, né? Que é bom atacante, já tem, acho que são 4 gols em 4 jogos, ou 4 gols em 5 jogos, se não me engano. Então, faltou esse capricho na finalização, mas a Atalanta poderia ter vencido o Arsenal, assim, tranquilamente, e o que, tranquilamente não, mas poderia ter vencido
o Arsenal, e o que mais me chama a atenção nessa Atalanta, não nessa desse ano, mas na Atalanta, é que a cada ano o Gasperini consegue reinventar a equipe e, assim, repaginar ou recuperar jogadores. Na temporada passada, por exemplo, foi o Decatelari e o Scamacca. O Scamacca tá lesionado, não volta tão cedo, então o Reteg veio pro lugar dele e acho que tá fazendo um bom trabalho por enquanto. Perdeu o Koop Meiners, que era um jogador importante dessa equipe. Então, o Gasperini precisa, a cada temporada, reinventar a equipe. Porque como é uma equipe que costuma vender muito os seus destaques a cada temporada, o Gasperini precisa recuperar a equipe e recuperar jogadores que chegam, porque nem sempre a Atalanta não contrata o jogador, né, no seu melhor momento. Por exemplo, o Decatelari. O Decatelari veio do Clube Bruges para o Milan, com super expectativa, e foi um ano terrível para ele no Milan. Então, o valor de mercado dele caiu absurdamente, e aí a Atalanta fez, então, peraí, deixa eu pegar esse jogador aqui e recuperar. E o Gasperini fez isso. O Decatelari faz uma temporada incrível. Na temporada passada, o próprio Scamacca foi a mesma situação, voltando da Premier League em baixa, e foi, assim, um dos grandes jogadores desse time. Então, o trabalho do Gasperini nesse sentido, não só de recuperação de time, mas de recuperação de jogadores, é incrível. E nesse ano, eu tô de olho, porque ele pode fazer isso com o Zaniolo, hein? O Zaniolo, assim, foi um dos jogadores com mais expectativa que eu criei. Infelizmente, ele teve lesões que não fizeram com que ele fosse o mesmo. E ele tem um comportamentinho aí que precisa ser resolvido, uns probleminha que ele precisa ir na psicóloga para resolver e deixar fora de campo. Mas quem sabe seu Gasperini pode dar uns puxão de orelha e recuperar esse jogador. É um nome pra gente ficar de olho nesse sentido de recuperação da Atalanta. Seguinte, gente, vamos ficando por aqui. Lembrando que tem várias respostas de outras perguntas no Estudo das Claras anteriores. Esse final de semana teremos vídeo provavelmente no domingo ou segunda, claramente tricolor. Tem clássico no domingo, tem Bahia jogando também, então ou domingo ou segunda a gente vai ter vídeos por aí. Peço que você não saia do vídeo sem deixar o like, porque super me ajuda, conteúdo gratuito aqui pra vocês. Deixa nos comentários opiniões sobre o que falamos, eu leio todos e confere se você tá inscrito no canal antes de sair por aqui. Bom fim de semana, meu povo!